Luzes suaves penetravam as janelas da casa naquela tarde de outono, projetando sombras alongadas sobre o tapete da sala de estar. Mariana, de 20 anos, estava sentada no sofá com um livro de anotações aberto em seu colo. Seus olhos passavam pelas páginas, mas ela não conseguia se concentrar nas palavras escritas. A tensão em seu rosto denunciava a atmosfera pesada que rondava a casa. Ela sentia falta de quando as tardes eram tranquilas e ela podia discutir seus sonhos com a mãe sem receio de ser repreendida pelo pai. Renato, o pai de Mariana, circulava pela casa com passos firmes e semblante austero. Ele nunca concordara com o interesse da filha pelas artes cênicas. Queria que ela cursasse direito ou medicina, algo que, na concepção dele, desse futuro de verdade. Em vez disso, via Mariana cada vez mais envolvida em projetos de teatro e pequenos ensaios fotográficos. Isso o irritava profundamente, pois acreditava que estava perdendo o controle da família. Enquanto ele passava pela sala, levantou a voz para Mariana, sem sequer disfarçar o descontentamento. Você ainda está perdendo tempo com essas anotações de teatro? Achei que tivesse deixado claro que não aprovo essa ideia. Não consigo entender como pode jogar seu futuro fora desse jeito. Mariana cerrou os lábios, tentando manter a calma. Ela sabia que discutir naquele momento só traria mais confusão. Mesmo assim, sentiu que precisava defender seu ponto de vista, então respirou fundo e devolveu o olhar firme. Pai, eu não estou jogando meu futuro fora. Estou construindo um. Amo artes cênicas e quero me profissionalizar. Não faz sentido eu seguir uma carreira que não me motiva. O silêncio no cômodo se tornou opressor, como se o ar estivesse carregado de pequenas faíscas prestes a explodir. Renato virou o rosto, frustrado, e se aproximou de uma estante repleta de porta-retratos. Entre as fotos de família, havia várias com Luciana, a mãe de Mariana. Ela estava doente havia alguns meses, e a cada semana seu estado de saúde se tornava mais crítico. Entretanto, Renato não se mostrava propenso a dedicar tempo e afeto aos cuidados que a esposa necessitava. E esse comportamento o afastava não apenas de Luciana, mas também da própria filha. Mariana se levantou do sofá e guardou o caderno. Sentiu vontade de subir para o quarto e evitar qualquer desentendimento maior, mas antes de dar o primeiro passo em direção à escada, ouviu a voz suave da mãe, que chegava devagar pela porta da cozinha. Mariana, venha aqui. Preparei um chá para todas nós. Vai ajudar a nos acalmar. Luciana segurava uma bandeja com 3 xícaras de porcelana e um bule fumegante. Seus movimentos eram lentos, denunciando o cansaço que sentia. Mesmo doente, ela se esforçava para manter uma atmosfera de paz na casa. Mariana foi até ela e pegou a bandeja para ajudá-la. Apesar do comportamento indiferente de Renato, Luciana nunca deixará de expressar carinho e apoio à filha. Quando ela notou o semblante sério de Mariana, passou a mão de leve no ombro da jovem. Não se preocupe demais, meu amor. Seu pai pensa que está fazendo o melhor para você. Mas eu sei que, no fundo, ele só está com medo de perder o controle. Mariana esboçou um sorriso tímido, sentindo um alívio momentâneo ao ouvir palavras de consolo. No entanto, logo voltou a se preocupar quando viu Renato sair pela porta em direção à garagem. Ele parecia irritado, pois costumava sair para dar uma volta sempre que as discussões sobre o futuro de Mariana ficavam intensas. Assim que o pai partiu, a filha suspirou e olhou para a mãe. Às vezes acho que ele simplesmente não se importa com nada além dele mesmo, mãe. Luciana balançou a cabeça, sem querer alimentar mais ressentimentos. Tente não guardar rancor. É importante você ter paciência, mas não deixar de lutar pelo que acredita. Naquela noite, Luciana precisou descansar mais cedo, e Mariana se recolheu ao quarto para trabalhar em um texto que fora convidada a apresentar num sarau local. Ela gostava de se imaginar em grandes palcos, vestindo figurinos elaborados e interpretando personagens intensos. Enquanto escrevia, lembrou-se de momentos em que a mãe a apoiara incondicionalmente, quando descobriu seu primeiro curso de teatro, quando comprou os ingressos para levá-lo a uma peça renomada, quando disse, com um brilho nos olhos, que quem sonha com verdade e dedicação sempre tem um caminho iluminado. Essas lembranças inundavam o peito de Mariana de esperança, mas também de uma tristeza crescente, pois ela temia o que poderia acontecer se o estado de saúde da mãe piorasse ainda mais. No dia seguinte, Luciana precisou ir ao hospital para exames de rotina. Mariana acompanhou,
pois gostaria de ficar por perto sempre que possível, principalmente agora. Enquanto aguardava na recepção, notou algo estranho. Renato enviou uma mensagem para o celular de Mariana dizendo que não poderia aparecer no hospital por causa de uma reunião importante. A garota revirou os olhos, pois sabia que, muitas vezes, as desculpas do pai eram apenas pretextos para se ausentar. Naquele instante, o telefone de Luciana tocou, e Mariana atendeu. Uma voz feminina perguntou por Renato. Desculpe, quem fala? Mariana questionou. Aqui é Vanessa. O seu pai está? A jovem franziu a testa ao perceber que não reconhecia aquele nome. Respondeu que Renato não podia atender e desligou sem alongar a conversa. Sentiu uma pontada de desconfiança, mas tentava não concluir nada precipitado. Assim que Luciana saiu do consultório, Mariana comentou sobre a ligação estranha. A mãe ficou pensativa, mas não disse nada imediatamente. Passou a mão pelos cabelos de Mariana e sugeriu que voltassem para casa, pois precisava repousar. Dias depois, Luciana descobriu, por meio de um comentário de uma conhecida, que Renato fora visto jantando com Vanessa em um restaurante discreto do outro lado da cidade. Em tom grave, a amiga havia dito: eles pareciam muito íntimos, não tive coragem de chegar perto. Aquilo abalou Luciana profundamente. Ela sentiu o coração apertar e tentou convencer a si mesma de que poderia ser um equívoco. No entanto, a inquietação cresceu, e, ao chegar em casa, ela resolveu procurar Renato para esclarecer a situação. Renato, podemos conversar? A voz de Luciana soou mais firme do que de costume, mesmo que seu estado de saúde a deixasse enfraquecida. Ele estava acomodado no sofá, assistindo à televisão, e fingiu não ouvir. Luciana, porém, insistiu. Eu soube que você foi visto com outra mulher. O nome dela é Vanessa, não é? Renato, surpreso com a objetividade da pergunta, desligou a televisão e manteve um olhar frio. Quem lhe contou isso? Ele perguntou, sem nem ao menos se dar ao trabalho de negar. Luciana conteve as lágrimas e respondeu. Uma amiga comentou. Mas não importa quem foi, importa o que você anda fazendo. O silêncio que se instaurou logo depois era perturbador. Ele não fez um gesto de negação, nem tentou se explicar. Apenas levantou-se e disse: Não vamos conversar sobre isso agora. Você está frágil e precisa se poupar. Temos coisas mais importantes para resolver, como a teimosia da Mariana em insistir nesse sonho inútil de ser atriz. Quando Luciana percebeu a frieza de Renato, sentiu um calafrio. Ele já deixará de demonstrar carinho e preocupação pela saúde dela havia muito tempo, mas agora parecia completamente distante, quase hostil. Aquela constatação a machucou mais do que qualquer suspeita que ela tivesse alimentado até então. Sem forças para prosseguir numa discussão longa, Luciana recolheu-se ao quarto, mas antes passou pela cozinha e encontrou Mariana fazendo um lanche. A filha percebeu os olhos marejados da mãe e imediatamente abraçou. O que houve, mãe? Perguntou, preocupada. Luciana apenas suspirou e acariciou as costas de Mariana, para então murmurar. Vai ficar tudo bem, filha. Você precisa se manter firme. Os dias que se seguiram trouxeram momentos ainda mais tensos. Renato começou a chegar tarde quase todas as noites. Quando estava em casa, fazia questão de implicar com Mariana. Ele repetia que ela deveria reconsiderar os planos de estudar artes cênicas, pois era besteira que não levaria a lugar nenhum. Certo dia, durante o jantar, ele tentou forçar a filha a aceitar um curso que lhe sugerira. Eu encontrei uma faculdade de direito que fica perto do escritório onde trabalho. Seria muito mais seguro para você. Pare de se iludir com essa história de interpretar papéis que não lhe darão nada. Mariana largou os talheres e respondeu com a voz trêmula de indignação. Eu não quero ser advogada. Meu sonho é atuar, pai. Não é capricho. Você sabe que a mãe me apoia. Renato soltou uma risada irônica. A sua mãe não sabe o que é melhor para ninguém. Se ela soubesse, não estaria nesse estado deplorável agora, precisando de ajuda até para subir as escadas. Aquela foi a gota d'água para Luciana, que estava quieta ao lado, mexendo na sopa, sem apetite algum. Ela ergueu o olhar para o marido e, com a voz fraca mas firme, disse: Não use a minha doença para reforçar sua opinião.
estamos falando do futuro da nossa filha, não de mim. Renato levantou-se, jogando o guardanapo sobre a mesa. Então vocês duas que se entendam. Vou sair. E saiu batendo a porta, deixando mãe e filha em silêncio, unidas pelo desconforto e pela tristeza. Apesar do clima tenso, Luciana sussurrou algumas palavras de consolo para Mariana. Não desanime. Eu sei o quanto você é talentosa e determinada. Sei que vai conseguir seu espaço se continuar acreditando em si mesma. Naquela noite, mãe e filha ficaram conversando na sala por horas, relembrando situações em que Mariana demonstrara sua paixão pela arte. Ela contou que, anos atrás, encenara a peça da escola e ganhará um destaque regional. Também mencionou que fizera amigos no curso de teatro que sempre a motivaram a persistir. Luciana ouvia cada história com atenção, confirmando tudo com um sorriso ou um aceno, pois se lembrava perfeitamente desses momentos e de como tinha ficado orgulhosa de ver a filha brilhar nos palcos. Conforme a madrugada avançava, Luciana confidenciou a Mariana que havia confrontado Renato sobre a possível traição. Contou que ele não negara, mas também não admitira com todas as letras. Mariana sentiu o coração gelar ao ouvir aquilo. Ela sabia que a mãe já enfrentava um período muito delicado por causa da doença e não merecia passar por essa humilhação. Apesar de querer proteger a mãe, a jovem não tinha certeza de como reagir. Pensou em conversar seriamente com o pai, mas temia que qualquer discussão exacerbada afetasse ainda mais a saúde de Luciana. Algumas semanas depois, Luciana descobriu, por meio de exames, que seu estado tinha se agravado. Ela precisou passar mais tempo no hospital, e Mariana visitava todos os dias, levando flores, conversando sobre coisas leves, tentando alegrá-la com notícias dos amigos e do mundo do teatro. Entretanto, Mariana viu Renato aparecer cada vez menos. Ele alegava compromissos de trabalho ou qualquer outra desculpa para não permanecer no quarto de Luciana. E quando aparecia, ficava nervoso, checava o relógio com frequência e mal dirigia a palavra à esposa. Certa manhã, Mariana recebeu uma mensagem de uma colega, dizendo que vira Renato com Vanessa em um shopping elegante do centro da cidade. As duas pareciam ter se encontrado por acaso, e a colega relatou: vi seu pai, mas ele se afastou rapidamente quando me reconheceu. Estava com uma mulher loira, um pouco mais velha que você, e ela o chamava de o meu amor enquanto eles olhavam vitrines de joias. Mariana se sentiu angustiada, mas não sabia se deveria contar tudo à mãe. Por fim, decidiu que omitir poderia ser a opção menos dolorosa, pois Luciana precisava manter a tranquilidade para continuar o tratamento. No entanto, Luciana notou o semblante de Mariana carregado de preocupação. Ela perguntou: filha, aconteceu alguma coisa? Você parece tão distante. Sei que está sendo difícil, mas me conta o que houve. Mariana hesitou, porém não conseguia mentir para a mãe, ainda mais naquela situação tão delicada. Com voz embargada, revelou: eu recebi uma mensagem confirmando o que já suspeitávamos. Ele realmente está envolvido com outra mulher. Luciana fechou os olhos por um momento, suspirou e apertou a mão de Mariana. Parecia aliviada por não carregar sozinha a dor de suspeitar de uma traição. Ao mesmo tempo, uma lágrima correu por seu rosto pálido, que se marcava cada vez mais pelas horas de repouso forçado no hospital. Mariana, emocionada, tentou se recompor e não chorar na frente da mãe. Se eu pudesse, afastaria você de todos esses problemas. Queria que só se concentrasse em melhorar. Mas sei que não é tão simples. Talvez você devesse ter uma conversa definitiva com ele, exigir que ele se retire, ou... Ela interrompeu a frase, sem saber ao certo o que propor. Luciana balançou a cabeça em negação. Neste momento, minha prioridade é você, Mariana. Não estou em condições de brigar ou de me desgastar com algo que não vai mudar. Só quero que você fique bem e continue perseguindo os seus sonhos. Não deixe de acreditar no seu talento por causa do seu pai. Naquela tarde, enquanto voltavam do hospital, Renato foi buscar Mariana. A viagem de carro foi silenciosa, pesada. No rádio, uma música lenta quase inaudível preenchia o vazio entre eles. Quando estavam perto de chegar em casa, Renato quebrou o silêncio. Você anda conversando muito com a sua mãe, não é? Ela deve ter lhe enchido a cabeça com besteira sobre mim, imagino. Mariana não se segurou. Não preciso que ninguém me encha a cabeça. Veja o que está acontecendo.
Você mal fica no hospital com ela, mente sobre seus compromissos e... Pai, não consegue ao menos admitir que está errado? Ele apertou o volante com força e, antes de estacionar, virou-se para Mariana. Não se meta nos assuntos dos adultos. Eu sei o que estou fazendo. Sua mãe está doente e fragilizada. Você deveria me agradecer por ainda sustentar essa casa. Mariana abriu a porta do carro, engolindo o choro e sem vontade de continuar a conversa. Quando entrou na sala, lembrou-se de quando a família parecia unida. Houve um tempo em que Renato elogiou as habilidades artísticas de Mariana, quando ela ganhou um concurso de desenho na escola. Ele a abraçou e tirou fotos orgulhoso. Mas depois, as diferenças se acumularam e as cobranças dele se tornaram sufocantes. Renato passou a exigir disciplina e resultados que iam na contramão da criatividade de Mariana. A cada dia, sentia que o pai se transformava numa pessoa distante, como se a gentileza que um dia existira tivesse sido substituída por amargura e frieza. Durante as próximas semanas, as discussões sobre o futuro de Mariana se intensificaram. O pai insistia que ela deveria aceitar um curso universitário convencional. A mãe, já em casa mas ainda muito debilitada, pedia que eles evitassem brigas, pois não tinha forças para lidar com tanto estresse. Mesmo assim, Renato a ignorava. Estava cada vez mais impaciente. Em várias ocasiões, ele saía para encontrar Vanessa, deixando a esposa em estado crítico, sem qualquer amparo afetivo. Mariana passou a acreditar que o pai não se importava mais com o destino de Luciana, pois suas atitudes estavam cheias de desprezo pela mulher que um dia ele dissera amar. Certa manhã, quando Mariana já estava de saída para a aula de teatro, encontrou a mãe chorando baixinho no quarto. A filha se aproximou, temendo o pior. Luciana contou, entre soluços, que descobrira pelo médico que seu quadro não apresentava sinais de melhora. Precisaria de um tratamento mais agressivo e talvez de mais tempo no hospital. Mariana abraçou, sentindo-se impotente. Sabia que, enquanto a mãe padecia, Renato se preparava para almoçar com a amante ou se preocupava apenas em manter as aparências diante dos vizinhos e dos conhecidos. Naquela mesma noite, Luciana chamou Mariana para uma conversa. Falou com a voz suave, embora estivesse visivelmente fraca. Filha, eu gostaria que você soubesse que, se algo me acontecer, se eu não puder mais estar ao seu lado, quero que siga seu coração. Não deixe seu pai, ou qualquer outra pessoa, destruir seus sonhos. Você tem um talento imenso. Mariana segurou as mãos trêmulas da mãe e fechou os olhos, sentindo as lágrimas rolarem por seu rosto. Luciana sorriu de leve, mesmo em meio à dor, e pediu que ela fosse buscar um copo d'água. Quando Mariana voltou, encontrou a mãe sem forças para segurar o objeto, e lhe deu de beber, amparando a cabeça dela com todo cuidado. A madrugada transcorreu devagar, com Mariana ao lado da mãe. Ela não conseguia dormir, temia que o estado de Luciana se agravasse de repente. Ficava atenta a cada respirar, a cada movimento. Nesse ínterim, lembrou-se da primeira vez em que apresentará uma cena de teatro para Luciana. Era uma simples encenação do conto de A Chapeuzinho Vermelho, e a mãe, embora tivesse chegado cansada do trabalho, aplaudiu com entusiasmo e lhe deu um abraço caloroso. Naquele momento, Mariana entendeu que seu amor pela arte tinha um valor inestimável e que, enquanto houvesse alguém que acreditasse nela, ela seguiria em frente. Antes de amanhecer, Renato finalmente apareceu em casa, mas ignorou Mariana e a mãe. Subiu direto para o quarto dele, fechando a porta. A filha escutou passos pesados no andar de cima e teve certeza de que o pai nem se deu ao trabalho de saber como Luciana estava. Essa indiferença fez Mariana se questionar se aquele homem era mesmo o pai que ela recordava da infância. Ele a ensinara a andar de bicicleta, comprara sorvete nos fins de semana e a levava ao parque. Contudo, agora, parecia alguém completamente diferente, consumido pela amargura e pela obsessão por uma vida de aparências. Na manhã seguinte, Luciana permaneceu deitada, muito fraca para se levantar. Mariana decidiu que chamaria um serviço de ambulância para levá-la ao hospital, pois a mãe precisava de auxílio médico. Enquanto falava ao telefone, Renato desceu as escadas ajeitando a gravata e questionou com irritação. O que está acontecendo agora? Mariana, revoltada com a insensibilidade, respondeu. A mamãe não está bem, vou levá-la ao hospital. Ele franziu o senho. Eu tenho uma reunião importante daqui a pouco. Você mesma pode levá-la, não é?
Sou a única pessoa aqui que trabalha para pagar as contas. A jovem mordeu os lábios, contendo a raiva. Precisava pensar em Luciana, não em brigar com o pai naquele instante. Assim que a ambulância chegou, ela acompanhou a mãe até o hospital. Enquanto Luciana era examinada, Mariana se sentou no corredor, rezando para que a situação não fosse tão grave quanto imaginava. Porém, quando o médico saiu, confirmou que o estado de Luciana era delicado. Ela precisaria ficar internada por tempo indeterminado. Aquela notícia abalou Mariana, que imediatamente pegou o celular para avisar o pai. Ele desligou assim que atendeu, dizendo que não podia falar naquele momento. Mariana caminhou até o quarto onde Luciana repousava e a encontrou de olhos fechados, ligada ao soro. Sentou-se ao lado da cama, segurando a mão da mãe. "Vou ficar aqui o tempo que precisar, tá bem?" disse, acariciando os dedos finos de Luciana. "Não vou te deixar sozinha." A mãe abriu os olhos e sorriu levemente. "Obrigada, minha filha. Você é minha força agora." Mariana se deu conta de que aquela relação mãe e filha era tudo o que ela realmente tinha de valor. E, por mais que Renato lhe causasse revolta, ela decidiu que não jogaria fora o pouco tempo que ainda restava com Luciana brigando ou discutindo. Precisava cuidar da mãe, precisava compartilhar com ela seus sonhos, precisava garantir que a mãe soubesse o quanto fora importante em sua vida. No fundo, porém, temia que, sem o apoio de Luciana, não conseguiria suportar o peso de viver na mesma casa que Renato e enfrentar as manipulações dele. Pensava no que aconteceria quando a mãe não estivesse mais ali para defendê-la ou aconselhá-la. Olhou pela janela do quarto do hospital, vendo a noite chegar, e sentiu um aperto no peito. Mesmo assim, apertou a mão de Luciana, disposta a lutar. Se um dia precisasse sair de casa ou enfrentar o pai diretamente para realizar seus sonhos, então que fosse. Mas, por enquanto, ficaria ao lado da mãe, segurando a chama da esperança de que ainda restava tempo para que a vida tomasse um rumo diferente. Mariana permaneceu ao lado da mãe até o amanhecer seguinte. Luciana passará a noite em observação, e os médicos recomendaram que ela ficasse internada por mais alguns dias, pois seu quadro clínico inspirava cuidados intensos. A jovem notou a palidez acentuada no rosto da mãe e perguntou várias vezes se ela sentia dor, mas Luciana apenas meneava a cabeça e tentava sorrir, como se quisesse poupar a filha de maiores preocupações. Quando amanheceu, Mariana foi até a cantina do hospital para comprar algo para o café da manhã, mas não conseguiu comer, pois o estômago parecia um nó apertado. Sentia que algo mais grave estava por vir e não sabia se teria forças para enfrentar a turbulência que a aguardava em casa. No meio da manhã, Renato apareceu, vestindo terno escuro e gravata, cheirando a colônia forte, como se estivesse indo a um compromisso formal. Ele passou brevemente pelo quarto, cumprimentou Luciana com um aceno distante e virou-se para Mariana, anunciando de modo frio: "Tenho uma reunião com um cliente importante, então só vim ver como ela estava. A tarde vai ser cheia, provavelmente não voltarei a tempo de visitar sua mãe novamente." Mariana fechou os punhos, contendo a raiva que crescia dentro dela. Observou o pai sair sem ao menos demonstrar empatia pela dor de Luciana. Aquela indiferença a incomodava mais a cada dia. Depois que Renato se afastou, Luciana chamou a filha com um gesto fraco da mão. "Não se aborreça com seu pai. Ele fez as escolhas dele, mas você não pode perder a serenidade por isso. Concentre-se nos seus estudos, no que lhe faz feliz." Mariana segurou a mão da mãe e tentou sorrir, mas as lágrimas brotaram. Não conseguia mais fingir que aquele comportamento não a machucava. Nas horas que se seguiram, ela foi à farmácia do hospital buscar um remédio que o médico havia prescrito, conversou com as enfermeiras sobre os próximos passos do tratamento e voltou para o quarto, sempre de olho em Luciana. De vez em quando, o telefone tocava. Eram amigos e parentes perguntando pela saúde dela, mas o pai não ligava nem mandava mensagem. Por volta do final da tarde, o médico informou que Luciana deveria ficar ali por tempo indeterminado, pois os exames demonstravam complicações que precisavam de constante supervisão. Diante dessa notícia, Mariana decidiu passar a noite no hospital novamente, mas sabia que também precisava ver como estava a casa. Havia deixado a luz da cozinha acesa, comida na geladeira e um grande acúmulo de roupa para lavar. Com o coração pesado, olhou para a mãe. "Mãe, vou em casa buscar algumas coisas e volto ainda hoje, tá bem? Não quero que você fique sozinha, mas preciso tomar um banho e pegar roupas limpas."
Qualquer coisa, me liga. Luciana concordou com um gesto e um sorriso débil. Mariana beijou-lhe a testa e saiu, levando na bolsa o caderno de anotações de teatro, pois costumava consultar textos e falas de peças que estava ensaiando. Pegou um ônibus e, ao chegar em casa, percebeu que o carro do pai não estava na garagem, o que a deixou pouco à vontade, pois significava que talvez ele ainda estivesse fora. Tinha uma vaga esperança de que, numa dessas voltas, Renato apareceria demonstrando alguma preocupação, mas o tempo todo ele se mostrava distante. Ao entrar, encontrou a sala em desordem. Havia latas de cerveja na mesa de centro, a televisão ligada num volume baixo e o sofá com as almofadas fora do lugar, como se alguém tivesse estado ali e saído às pressas. Pensou que talvez o pai tivesse levado Vanessa, a suposta amante, até a casa. Essa ideia enojou. Preferiu não ficar muito tempo analisando os sinais daquela possível visita, então desligou a televisão, jogou as latas vazias no lixo e subiu para o quarto. Assim que abriu a porta, ficou surpresa ao ver que suas coisas estavam reviradas. Notou que algumas gavetas estavam fora do lugar e que alguém mexera nos papéis onde ela guardava seus roteiros de teatro. Sentindo-se violada, juntou as folhas espalhadas, reorganizou os pertences e percebeu que nada de valor faltava, mas ainda assim foi incômodo saber que alguém vasculhara suas coisas sem permissão. Apressou-se em tomar um banho rápido, separou algumas roupas, pegou seu caderno de estudos e se preparou para voltar ao hospital. Quando descia as escadas, ouviu o barulho da porta da frente se abrindo. Deu de cara com Renato entrando, acompanhado de Vanessa, a quem Mariana só conhecera pela voz ao telefone. A mulher tinha cabelos loiros presos num rabo de cavalo, unhas pintadas de vermelho e usava um vestido que aparentava custar caro. Ao ver Mariana, Vanessa ergueu as sobrancelhas com um misto de curiosidade e desprezo. Renato pigarreou, claramente incomodado com aquele encontro repentino. Mariana, ele começou, abrindo levemente os braços num gesto que beirava a arrogância. Está é Vanessa. Nós estávamos resolvendo algumas pendências na rua e passamos aqui para... Ele não terminou a frase, talvez por não saber como justificar a presença da amante na casa onde Luciana ainda era dona de fato. Mariana olhou para Vanessa de cima a baixo, sem esconder o olhar de reprovação, e emendou. Tenho certeza de que não estão fazendo nada de errado, não é? Afinal, a mamãe está no hospital, e vocês devem estar muito preocupados com ela. Vanessa sorriu com cinismo e largou a bolsa na poltrona. Seu pai me contou que sua mãe está doente. Lamento muito. Espero que ela melhore logo. A entonação de Vanessa trazia um tom de hipocrisia que irritou Mariana, mas ela conteve a vontade de reagir de forma agressiva. Precisava voltar para o hospital e não queria comprar uma briga naquele instante. Sem dar tempo para que o pai respondesse, ela pegou sua mochila e passou por eles rumo à porta de saída. Estou indo ficar com a mamãe. Se tiverem alguma dúvida sobre o estado dela, podem me ligar ou, quem sabe, aparecer no hospital. Renato ainda tentou dizer algo, mas ela bateu a porta com força e se afastou. No caminho até o ponto de ônibus, sentiu o coração acelerado, dividido entre a revolta e a tristeza. A imagem de Vanessa dentro da casa onde ela cresceu, agindo como se fosse dona do lugar, a perseguia. Pensava também em como Luciana reagiria se estivesse em pé para presenciar aquilo tudo. Provavelmente sofreria mais do que já estava sofrendo. Mariana então respirou fundo, entrou no ônibus e seguiu para o hospital, rezando para encontrar a mãe estável. Ao chegar ao quarto, encontrou Luciana dormindo. A pouca luminosidade do corredor realçava o cansaço no rosto dela. Mariana pousou a mochila na poltrona e ficou ali, observando a mãe repousar. Permaneceu quieta, pensando em como contaria o que vira em casa sem que isso a abalasse. Quando Luciana acordou, ela comentou, de forma mais branda, que o pai estava com Vanessa na sala. Não entrou em detalhes para não gerar mais angústia na mãe, que apenas balançou a cabeça, aceitando a realidade que já suspeitara fazia tempo. Alguns dias se passaram sem que Renato desse sinais de presença no hospital. Mariana percebeu, no entanto, que ele pagava as contas médicas, pois tinha um bom convênio. Ela até agradecia esse mínimo de responsabilidade, mas sentia que era o máximo de empenho que ele estaria disposto a demonstrar. Luciana piorou repentinamente numa tarde em que Mariana havia saído para comer algo na lanchonete do hospital. Os batimentos de Luciana ficaram instáveis, e as enfermeiras a levaram às pressas para a UTI.
Mariana foi alertada a voltar ao quarto e encontrou apenas a maca vazia, o que fez seu coração gelar. Desesperada, foi informada de que a mãe entrará em estado crítico e que ela deveria aguardar notícias. Renato surgiu na UTI somente quando recebeu uma ligação de Mariana, avisando o quão grave era o quadro da mãe. Ao chegar, demonstrou certa preocupação, mas não o suficiente para abraçar a filha ou trocar palavras de conforto com ela. Apenas mantinha as mãos nos bolsos e fazia perguntas pontuais aos médicos. A cada resposta, sua expressão ficava mais tensa. Passaram-se 2 dias angustiantes, até que Luciana não resistiu e faleceu durante a madrugada. Mariana, que estava no corredor, foi avisada por uma enfermeira, e sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Chorou silenciosa, sem forças para gritar ou protestar. Renato chegou poucos minutos depois, quando tudo já havia acontecido. Ele pôs as mãos nos ombros da filha, mas o gesto pareceu mecânico, sem afeto real. O velório aconteceu em uma capela simples. Parentes e amigos compareceram, deixando flores e palavras de consolo. Mariana, abatida, tentava manter a postura, mas a qualquer menção a Luciana ou quando olhava para o caixão, as lágrimas vinham com força. Renato, de pé ao lado, mantinha-se formal, mas distante. Quando o padre pronunciou as últimas palavras, Mariana desabou em choro, abraçada por 2 amigas que haviam ido dar suporte. Após o enterro, Mariana voltou para casa com o pai, questionando-se sobre o que aconteceria dali em diante. Seria obrigada a conviver com a amante dele dentro de casa? Precisaria renunciar aos seus sonhos para não criar conflitos? As incertezas a consumiam. Na primeira noite após o enterro, o silêncio predominou. Mariana trancou-se no quarto, relembrando conversas e conselhos da mãe. Sorriu ao pensar em como Luciana insistira para que ela seguisse firme nos estudos de teatro, dizendo que é somente quando fazemos algo que amamos é que nos sentimos vivos de verdade. Ao mesmo tempo, sentiu uma solidão terrível ao perceber que agora não tinha mais a figura materna para interceder em seu favor. Havia apenas Renato, cujo comportamento se tornava cada vez mais imprevisível, e Vanessa, pairando como uma sombra oportunista. 2 dias depois do enterro, Mariana foi surpreendida por uma mudança significativa. Vanessa apareceu com malas e caixas na sala, comunicando que passaria a morar ali. Mariana arregalou os olhos, sem acreditar que o pai permitia tamanha falta de respeito tão pouco tempo depois do falecimento de Luciana. Ela se aproximou de Renato, tentando falar baixo para não criar um espetáculo. O que significa isso? A mãe acabou de morrer, e você já está trazendo a Vanessa para cá? Ele, sem demonstrar constrangimento, respondeu. A Vanessa vai ficar comigo. Eu sou o dono desta casa, e nós 2 decidimos que é melhor assim. Mariana sentiu uma raiva contida subir pelo peito, mas tentou se segurar. Isso é crueldade. Você não pode jogar fora a memória da mamãe dessa forma. Ao menos respeite um pouco o luto. Vanessa, que ouvia tudo, atravessou a conversa. Olha, eu sinto muito pela sua mãe, mas a vida segue. Seu pai e eu estamos juntos há um tempo, e este é o momento de oficializar as coisas. A jovem olhou de soslaio para o pai, esperando alguma repreensão contra a amante, mas ele cruzou os braços, sinalizando que concordava com cada palavra dela. Mariana percebeu, ali, que a única aliada que tivera dentro daquela casa já não estava mais. Sentiu um aperto no peito, lembrando-se do último conselho de Luciana: não desista dos seus sonhos. Não deixe ninguém te impedir de ser quem você é. Em seguida, subiu para o quarto, bateu a porta e chorou até pegar no sono. Estava exausta, emocionalmente devastada. No dia seguinte, o pai chamou Mariana para uma conversa na sala. Vanessa estava sentada numa cadeira ao lado, como se fosse a nova dona da casa. Renato pigarreou antes de começar. Agora que sua mãe se foi, precisamos pôr ordem nas coisas. Primeiramente, quero que você considere entrar naquela faculdade de direito. Vamos resolver essa burocracia, e você vai cursar algo que preste, algo que garanta seu sustento. Mariana levantou a sobrancelha, incrédula. Mas eu não quero fazer direito, pai. Nunca quis. Já falamos sobre isso dezenas de vezes. Ele ignorou a interrupção. Outra questão, não quero mais que você fique saindo para esses lugares de teatro à noite. Vou estabelecer um horário de chegada em casa. Nada de voltar depois das 10.
E também não quero você usando essas roupas extravagantes quando sai para fazer, como chama mesmo? Ensaios de modelagem, sei lá? Modelagem? Você quer dizer ensaio fotográfico? São apenas bicos que faço para ganhar algum dinheiro, ela retrucou, com a voz trêmula de raiva. E a mãe me apoiava. Ela achava que eu tinha talento. Vanessa soltou uma risadinha. Ah, talento. Eu também quis ser modelo quando era mais nova, mas a gente cresce e percebe que precisa de algo sólido. Seu pai tem razão. Siga uma carreira respeitável. A garota sentiu o rosto esquentar de ódio. Era humilhante ouvir aquela mulher, que invadira sua vida, opinando em algo tão íntimo. Preferiu não discutir, pois sabia que qualquer palavra incitaria Renato a impor ainda mais controle. Por fim, ele finalizou. Se quiser continuar vivendo aqui, tem que seguir as minhas regras. Minha casa, minhas condições. Mariana subiu as escadas, pegou o celular e ligou para a melhor amiga, Camila, que também estudava teatro. Contou tudo o que acontecia em casa, com a voz embargada, e ouviu a amiga prometer ajudá-la. Olha, Mari, se as coisas ficarem insustentáveis, você sabe que pode contar comigo. Tenho um quartinho apertado, mas posso receber você por uns dias se precisar. A jovem agradeceu, sentindo-se aliviada por ter alguém com quem contar. Porém, ainda havia necessidade de um mínimo de recursos para se sustentar sozinha, caso fosse expulsa de vez. Naquele ponto, Mariana trabalhava esporadicamente em pequenos ensaios fotográficos, ganhando cachezinhos que mal pagavam suas despesas básicas. Ela respirou fundo, pensando em como tudo estava prestes a mudar. Precisava de uma solução rápida. Conforme as semanas avançaram, a convivência tornou-se impossível. Vanessa permanecia a maior parte do dia em casa, controlando cada movimento de Mariana, criticando até as roupas que ela vestia para ir à faculdade de artes cênicas, que ela frequentava sem que o pai aprovasse. Renato ficou ainda mais autoritário, passando a insistir para que a filha largasse o curso e se matriculasse em direito, chegando a esconder documentos dela e boicotar a mensalidade do outro curso. A gota d'água surgiu no fim de tarde, quando Mariana voltou para casa e encontrou Vanessa no quarto de Luciana, vasculhando o armário e jogando fora roupas e pertences antigos, alegando que um quarto precisava ser redecorado. Mariana sentiu o peito arder de indignação. Gritou: "Você enlouqueceu? Essas coisas eram da minha mãe? Não tenho o menor direito de mexer nelas." Vanessa deu de ombros. "Eu tenho todo o direito, seu pai me autorizou a redecorar a casa. Ela já se foi, não tem mais utilidade manter essas velharias." A jovem perdeu a paciência e tentou pegar de volta as roupas que a mulher jogava num saco de lixo. Nesse momento, Renato apareceu, furioso, e segurou Mariana pelos ombros, impedindo-a de continuar. "Chega! Eu não admito que trate a Vanessa desse jeito. Você não respeita nada, fica saindo, se atrasando. Agora ainda quer arrumar confusão dentro da minha casa?" Mariana tentou se soltar, empurrando o pai. "A culpa é minha. Ela está jogando as coisas da mamãe no lixo. Você ainda acha que está tudo certo?" Renato não cedeu. "Se você não está satisfeita, a porta está aberta. Mas não fique achando que pode fazer o que bem entender por aqui." Foi então que Mariana perdeu o medo. Percebeu que era impossível continuar convivendo com aquele homem que ela mal reconhecia como pai. Gritou, com a voz embargada: "Sabe de uma coisa? Eu vou embora, sim. Vou seguir meus sonhos, como a mamãe me pediu. Prefiro viver sem nenhum centavo do que ser prisioneira na casa em que cresci." Vanessa olhou para Renato, incentivando-o com o olhar, e ele não hesitou. "Pois então junte as suas coisas e saia daqui agora mesmo." Subitamente, a filha compreendeu que não havia mais volta. Renato estava mesmo disposto a expulsá-la. Correu para o quarto, trancou a porta e ligou para Camila, chorando. "Ele quer que eu saia de casa agora. Não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, nem nada." A amiga foi objetiva. "Vem para cá, Mari. Depois a gente dá um jeito em tudo. Você não vai ficar na rua, eu prometo." Reunindo forças, ela juntou numa mala as roupas mais básicas, alguns objetos pessoais e seu material de teatro. Colocou tudo rapidamente, sem se importar se estava esquecendo algo importante.
Enquanto descia as escadas, com o rosto inchado de tanto chorar, passou por Vanessa, que se limitou a sorrir com desprezo. Renato permaneceu na entrada, sem expressar qualquer pena ou arrependimento. Antes de sair, Mariana parou em frente a ele. Vou ficar bem longe de vocês. E, a partir de hoje, você não tem mais filha. Parabéns pela nova vida que escolheu. Ele, duro, desviou o olhar, como se tivesse vergonha de encará-la. Mariana saiu, deixando para trás toda uma história que, em outros tempos, fora escrita com sorrisos e algum amor familiar. O mundo parecia enorme e ameaçador. Pegou um táxi com o pouco dinheiro que tinha na carteira e foi direto para o endereço de Camila. Durante o trajeto, olhou para o céu, tentando conter as lágrimas. Pensou em Luciana e em como a mãe reagiria se testemunhasse aquela situação. Talvez Luciana incentivasse a ver o lado bom. Sair daquela casa significava, em certa medida, ganhar liberdade para lutar pelos sonhos, sem ter que prestar contas a um pai tirânico. Camila recebeu de braços abertos. O apartamento dela era pequeno, um quarto, sala, cozinha e um banheiro minúsculo. Ainda assim, parecia mais acolhedor do que a casa de Renato agora habitada pela amante. Mariana acomodou-se num colchonete, improvisando sua nova moradia. Nos dias seguintes, sentiu um misto de tristeza e alívio. Precisava se sustentar, então passou a procurar mais trabalhos como modelo. Conseguiu alguns ensaios para catálogos de lojas e pequenas marcas. Também se empenhou nos estudos de artes cênicas, frequentando os ensaios de teatro com paixão redobrada, pois aquele era o único lugar em que se sentia viva e conectada à memória da mãe. Depois de algumas semanas, conseguiu uma vaga para atuar como figurante em um comercial de TV. O cachê não era alto, mas dava para pagar parte das despesas de alimentação e auxiliar Camila no aluguel. Foi a primeira vez que viu seu rosto na tela. Ainda era um papel sem falas, porém bastou para que ela se sentisse confiante o suficiente para buscar oportunidades maiores. Em meio a esse processo, encarou dificuldades financeiras, precisou lidar com olhares maldosos na rua quando, por acaso, encontrava conhecidos que sabiam que ela fora expulsa de casa. Ainda assim, mantinha o foco nos testes de elenco e nas aulas práticas. Em certo momento, lembrou-se de como a mãe dissera que quem ama o que faz, encontra uma forma de vencer. Acreditava piamente nisso. Numa manhã fria, enquanto tomava café apressada antes de sair para um teste, recebeu um telefonema inusitado de uma produtora de elenco. Haviam selecionado Mariana para participar de uma seletiva para um filme nacional, algo maior do que qualquer trabalho que ela conseguirá até então. Precisavam de uma atriz jovem, que tivesse aparência delicada, mas conseguisse transmitir força no olhar. Imediatamente, ela aceitou, pulando de alegria na pequena sala do apartamento. Camila deu um grito de satisfação, abraçando a amiga com entusiasmo. Aquilo era tudo que Mariana pedirá, uma chance de mostrar seu talento. Ela foi ao teste com o coração aos pulos. Enfrentou a leitura de texto, a gravação de cena e alguns exercícios de expressão corporal. Sentiu-se confiante, mas sabia que estava competindo com muitas outras candidatas. Passou dias ansiosa, checando o telefone de hora em hora, na esperança de receber uma ligação confirmando o resultado. Numa tarde ensolarada, quando já perdia as esperanças, o celular tocou. A produtora anunciou: "Parabéns, Mariana, você conseguiu o papel principal." Ela quase deixou o aparelho cair no chão, tamanha a empolgação. Aquilo era a realização de um sonho que surgira quando a mãe ainda estava viva e a apoiava a cada passo. Assim se encerrava um ciclo e outro começava. Mariana encontrara forças para seguir sua paixão, mesmo sem amparo familiar, enfrentando problemas financeiros e morando de favor. Agora, tinha a chance de mostrar ao mundo, e a si mesma, que seu talento não fora em vão e que o incentivo de Luciana permanecia vivo em cada cena que interpretava. A mãe se fora, mas seu legado de amor e coragem servirá de base para que a filha renascesse das cinzas de uma história cheia de traições e abandonos. Dentro de si, Mariana sentia que aquele era apenas o começo de uma grande virada, onde finalmente poderia brilhar como sempre sonhara. Mariana jamais esqueceria o dia em que recebeu a ligação confirmando que conquistara o papel principal em um filme nacional. Sentada no pequeno sofá do apartamento de Camila, ela escutou a produtora anunciar a decisão e largou o telefone aos gritos de alegria. Aquela notícia representava a oportunidade pela qual tanto lutara, algo que sua mãe sempre dissera que ela merecia.
estava longe de ser um projeto grandioso de Hollywood, mas, para Mariana, significava tudo, um início promissor em sua carreira de atriz. No decorrer das semanas seguintes, ela mergulhou de cabeça na preparação para as filmagens. Precisava estudar o roteiro, frequentar workshops de expressão corporal e participar de reuniões de produção. Camila vibrava com cada pequena conquista da amiga, oferecendo incentivo e cedendo o espaço do quarto para que Mariana decorasse as falas sem interrupções. A atmosfera no apartamento era de empolgação, mas também de muitos sacrifícios, pois Mariana ainda precisava ajudar nas despesas. Continuava aceitando pequenos trabalhos de modelo, tirando fotos para catálogos de lojas e participando de campanhas publicitárias menores. O dinheiro não sobrava, mas ela sentia que, pouco a pouco, abria caminhos para um futuro melhor. Certa manhã, a produção do filme agendou uma sessão de fotos para o material promocional, que seria divulgado em jornais e revistas locais. Também espalhariam cartazes pela cidade, anunciando o elenco. Mariana passou o dia no set, posando para as câmeras, vestindo figurinos temáticos e ouvindo o diretor dar orientações específicas sobre ângulos e expressões faciais. Quando terminou, estava exausta, porém carregava um sorriso de satisfação que não saía do rosto. Já imaginava a reação do público ao vê-la nos cartazes. Por vezes, refletia sobre quanto a mãe ficaria orgulhosa se estivesse viva para assistir a seu crescimento profissional. Dias depois, a cidade amanheceu tomada por grandes posteres que estampavam o rosto de Mariana. Houve um burburinho instantâneo nas redes sociais, pois a divulgação fora mais ampla do que ela imaginara. Ela recebeu várias mensagens de colegas e conhecidos parabenizando-a, inclusive de antigos amigos que se afastaram depois que souberam da crise familiar. Então, na mesma tarde, Camila chegou em casa, agitada, e contou o que ouviu num café próximo. Mariana, parece que a Vanessa viu os cartazes e ficou furiosa. Disseram que ela comentou com algumas pessoas que você deve ter encontrado um patrocínio para bancar tudo isso. Está tentando insinuar que você não conseguiu isso por mérito próprio. A jovem revirou os olhos, sentindo repulsa ao lembrar de Vanessa. A amante de seu pai agora vivia confortavelmente na casa onde ela cresceu, enquanto Mariana batalhava por cada centavo. Ainda assim, preferiu ignorar as fofocas. Precisava manter a cabeça fria, pois o momento exigia concentração nas filmagens. Contudo, as coisas mudariam bruscamente no mesmo fim de semana, quando recebeu a visita inesperada de Renato. Ele apareceu no apartamento minúsculo de Camila sem aviso, batendo a porta com força. Mariana, que tinha acabado de acordar, abriu e se deparou com o pai ao lado de Vanessa, ambos com expressões hostis. "O que vocês querem aqui?" indagou, tentando conter a surpresa e o desgosto. Vanessa, que trazia uma bolsa dourada pendurada no braço, olhou ao redor com desdém, medindo o lugar estreito. "Então é aqui que você está morando? Achei que tivesse arranjado algo melhor, já que está famosa." Renato, impaciente, foi direto ao ponto. "Chega de enrolação. Fiquei sabendo que conseguiu um papel de destaque num filme. Recebi ligações de pessoas comentando que seu rosto está espalhado por toda a cidade." Mariana, ainda sem entender aonde ele queria chegar, cruzou os braços. "E daí? Não faço mais parte da sua casa, você deixou isso claro quando me expulsou. Não estou entendendo por que apareceram aqui." Ele assumiu um tom de voz áspero. "Você acha que vou deixar passar a oportunidade de ser ressarcido por todos os gastos que tive com você ao longo desses anos? Eu paguei sua alimentação, suas contas, sua faculdade de teatro." A filha, incrédula, interrompeu. "Que faculdade de teatro? Você nunca pagou um centavo do curso. Eu fazia bicos para bancar a mensalidade. E quanto ao resto, era sua obrigação de pai. Não vou discutir isso. Vão embora." Vanessa deu uma risada falsa. "Você acha mesmo que pode se dar ao luxo de nos ignorar? Se não colaborar, podemos contar à imprensa uma história bem diferente. Podemos dizer, por exemplo, que você abandonou sua mãe doente, deixando o pai na miséria, para viver de luxos com o dinheiro sujo que ganhou por aí." Mariana engoliu em seco. Aquilo era uma ameaça explícita de difamação. Renato então completou, em tom ameaçador: "Ou você nos paga uma quantia mensal, como forma de compensar tudo que gastamos com você, ou vamos à mídia desfazer a sua imagem."
Tenho certeza de que a imprensa adoraria explorar esse drama familiar. Ela sentiu o sangue ferver. O pai ameaçava destruir a reputação que ela conquistava com dificuldade. Notou que ele realmente se importava mais com o dinheiro do que com qualquer laço afetivo. Mesmo assim, se recusava a baixar a cabeça. Pode tentar, pai. Estou farta de mentiras. Se me difamar, terei que reagir à altura. Renato não cedeu. Veremos. Você só terá uma chance de evitar isso. A jovem não respondeu, apenas deu as costas, mandando que se retirassem. Eles foram embora, mas Mariana compreendeu que, dessa vez, a tensão chegará a um ponto perigoso. Temeu os danos à sua carreira, pois estava no início de um projeto importante. Camila, ao chegar, encontrou Mariana transtornada, e escutou o relato inteiro, consolando-a. Não ceda à chantagem, Mari. Você não tem culpa de nada. Se eles quiserem inventar mentiras, haverá consequências. Conte com seus amigos e com a equipe do filme. Nos dias subsequentes, Mariana se jogou no trabalho. Precisava gravar cenas longas, decorar diálogos complexos e se mostrar confiante diante dos colegas de elenco. Assim, achou que teria algum tempo para respirar e pensar numa estratégia. Porém, pouco antes de uma filmagem matinal, ela recebeu uma enxurrada de mensagens no celular, informando que um tabloide local divulgara uma matéria com o título: Jovem atriz teria abandonado pai doente e mãe em estado terminal para buscar fortuna. Havia até mesmo uma foto antiga de Renato e Luciana, com um subtítulo que dizia: Ele perdeu tudo para bancar os caprichos da filha. Mariana ficou pálida, sentindo as pernas tremerem. Precisava atuar na cena daquele dia, mas as circunstâncias não poderiam ser mais desfavoráveis. O diretor logo percebeu que algo estava errado. O que houve, Mariana? Você está abatida, não consegue se concentrar nos ensaios. Ela respirou fundo e explicou, sem entrar em muitos detalhes, o problema familiar que estourara na mídia. O diretor compreendeu, dizendo: Faremos o que pudermos para proteger sua imagem. Você terá espaço para se defender. Não vamos abandoná-la nesse momento. Ainda assim, no final das gravações, Mariana teve que encarar repórteres que apareceram à porta do estúdio. Gente querendo uma declaração, pedindo que ela confirmasse ou desmentisse a suposta história de abandono. Ela tentou escapar, mas foi cercada por câmeras e microfones. Apavorada e sem experiência em lidar com aquela pressão, saiu por uma porta lateral com a ajuda de seguranças. Chegando em casa, viu reportagens sensacionalistas bombardeando as redes sociais. Camila, revoltada, mostrava o celular para Mariana. Olha essa manchete. Atriz estreante larga a família na pobreza e faz fortuna com um novo filme. Eles estão entrevistando seu pai e aquela mulher. Ouça esse áudio. A gravação reproduzia a voz de Vanessa, que se dizia testemunha de todo o sofrimento em que Renato passou. A amante contava, num tom fingido, que a Luciana fora abandonada pela filha quando já não tinha forças para se levantar da cama e que a Renato gastara tudo que tinha para tentar salvar a esposa, mas a filha não ajudou com nada. A cada frase mentirosa, Mariana sentia mais revolta. Lembrava-se perfeitamente de como fora expulsa de casa, de como trabalhará para pagar as próprias contas, e principalmente de como Luciana sempre a apoiara, mesmo nos últimos momentos de vida. Eu preciso reagir, disse a jovem, com a voz rouca de tanta tensão. Isso não pode ficar assim. Então, um jornalista que acompanhava o caso, desconfiado das contradições na fala de Renato e Vanessa, entrou em contato com Mariana para ouvir sua versão. Ela aproveitou a chance e contou toda a trajetória, como fora expulsa de casa, o quanto sustentar os próprios estudos, como vir a mãe ser maltratada pelo pai e como, depois da morte de Luciana, Renato praticamente a colocará na rua. Deu detalhes do comportamento abusivo do pai e da amante, mencionando até mesmo a invasão do quarto para jogar fora as coisas de Luciana. Além disso, Mariana tinha provas. Guardara recibos que mostravam o pagamento de suas aulas de teatro, datas de suas apresentações, além de trocas de mensagens com a mãe em que Luciana reconhecia o esforço da filha em bancar a própria vida. Tinha também conversas com a amiga Camila, desde o período em que começara a morar no apartamento, confirmando que vivia sem ajuda financeira do pai. Quando o jornalista viu aqueles documentos, percebeu que havia um grande furo para desmascarar a história mentirosa de Renato.
com o aval de Mariana, decidiu publicar uma matéria revelando os fatos, mas de maneira cautelosa, para garantir que tudo estivesse bem fundamentado. Em poucos dias, a narrativa virou de ponta cabeça. Muita gente que havia criticado Mariana, chamando-a de a filha ingrata, passou a acusar Renato de manipulação. A situação fugiu do controle quando as provas vieram à tona e outras pessoas da vizinhança relataram o péssimo comportamento de Renato e Vanessa antes e depois do falecimento de Luciana. Algumas pessoas comentaram que o pai de Mariana mantinha a esposa doente em total desprezo e chegava a humilhá-la na frente de conhecidos. A pressão da opinião pública cresceu, e o escândalo tomou proporções nacionais. Até a polícia se envolveu, pois havia indícios de que Renato tentará extorquir dinheiro de Mariana, configurando crime de extorsão e difamação. Com investigações mais profundas, descobriram que Renato também cometera fraudes financeiras para sustentar o suposto padrão de vida que exibia com Vanessa. Ele acabará se endividando para manter as aparências e, ao perceber que a filha poderia se tornar famosa e lucrar, viu nisso a chance de sanar os próprios problemas. Porém, essa ambição o levou a armar um teatro de mentiras que agora se voltava contra ele. Um mandado de prisão foi expedido, e Renato acabou detido em pleno dia, quando tentava se esconder no apartamento de um amigo. A polícia também chamou Vanessa para depor. Ela, apavorada, tentou se esquivar da responsabilidade, mas os investigadores encontraram mensagens de texto trocadas entre ela e Renato, que provavam que ambos haviam tramado a difamação contra Mariana. Vanessa, sem ter para onde ir, foi despejada da casa de Renato, que agora corria o risco de ser leiloada para cobrir as dívidas, e, sem acesso ao dinheiro do amante, foi parar nas ruas. Os amigos que ela dizia ter sumiram, pois perceberam que ela não tinha mais nada a oferecer. Mariana, por sua vez, viveu dias difíceis, de muita exposição na mídia. Mesmo inocentada pelos fatos, ainda sentia o peso de ver sua história familiar exposta de maneira tão dolorosa. Em entrevistas, falava com firmeza. Nunca desejei que meu pai passasse por isso, mas ele escolheu o caminho da mentira e da agressão. Tudo o que queria era seguir minha vocação e honrar a memória da minha mãe. O caso foi a julgamento, e Renato recebeu sentença de alguns anos de prisão por extorsão e difamação, além de responder por outros crimes relacionados a fraudes. Vanessa, sem renda e sem perspectivas, acabou pedindo esmolas e dormindo em calçadas. A ruína dos dois vilões fora tão rápida quanto a ascensão de Mariana. Nos bastidores do filme, o elenco e a equipe de produção apoiaram a jovem, que agora estava livre para exercer sua arte sem a sombra opressora do pai. Ela ficou apreensiva sobre como aquela exposição afetaria a estreia do filme, mas o diretor a tranquilizou. Você virou uma espécie de símbolo de superação. A mídia se interessa, mas nem tudo é ruim. Use isso para mostrar às pessoas quem você realmente é. Quando o longa finalmente estreou, foi um sucesso inesperado. O talento de Mariana brilhou na tela, conquistando elogios de críticos e do público. Ela começava a enxergar as portas que se abririam para trabalhos futuros. Ainda carregava uma tristeza no peito ao lembrar de Luciana, mas vivia a certeza de que a mãe estaria feliz em vê-la realizada e, finalmente, livre. Numa manhã tranquila, dias após o lançamento oficial do filme, Mariana pegou um ônibus sozinha e desceu em frente ao cemitério onde Luciana estava enterrada. Caminhou pelos corredores estreitos, passou por um pequeno canteiro de rosas brancas e parou diante do túmulo da mãe. Trazia um buquê singelo de flores do campo, as preferidas de Luciana. Depositou-as ali e se ajoelhou, tocando a lápide com carinho. Mãe? Consegui. Fiz tudo como você sempre disse. Segui meu coração, defendi a minha verdade e me mantive firme, mesmo quando tudo parecia desabar. Queria tanto que estivesse aqui para ver o que me tornei. Senti uma brisa leve roçar o rosto, como se fosse o toque da mãe, e imaginou que Luciana a abençoava de onde quer que estivesse. Fechou os olhos por alguns segundos, deixando lágrimas silenciosas rolarem por seu rosto, mas sem tristeza profunda. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de saudade. A brisa trouxe um perfume suave de flores misturado ao calor do sol que começava a surgir forte, aquecendo aquele instante solene. Por fim, levantou-se, olhando o céu, sentindo-se mais leve do que nunca. Agora caminhava rumo a um futuro com o qual sempre sonhara. Embora não tivesse o apoio paterno, contava com o amor que Luciana lhe transmitirá e com a força que conquistara sozinha. Sabia que novos desafios viriam, mas dentro de si carregava a certeza de que nada poderia lhe tirar a coragem de sonhar.
Ao deixar o cemitério, com passos firmes, tinha a nítida sensação de que a mãe caminhava a seu lado, em espírito, orgulhosa de cada vitória que a filha conquistara e ainda conquistaria. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.